Bom dia, futuros licenciandos, tecnólogos e bacharéis das universidades federais do nosso Brasilzão aí afora, né? Principalmente do estado de Pernambuco. Estamos agora trazendo o segundo vídeo, tá? Ajudando vocês nessa prova de matemática do Enem. Vamos resolver as questões de 143 até 152 da prova do ano passado de matemática, tá certo, gente? Vamos lá. Bem, a questão 143 diz o seguinte, ó. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Tá certo? Se o imóvel aumentou, consequentemente o aluguel também aumentou. É o que diz a questão. Ele continua dizendo: os gráficos apresentam a evolução desses valores para um mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Nós temos ali dois gráficos, né? Um gráfico que traz valor mensal do aluguel em reais de 2005 a 2013 e outro gráfico que diz valor de mercado do imóvel também no mesmo período, tá certo? Bom, ele continua dizendo: a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor do mercado desse imóvel. Então, pessoal, a rentabilidade é a razão entre o valor do aluguel mensal, né, e o valor do mercado, né? Quanto vale no mercado e quanto é que está se pagando. E o comando da questão diz o seguinte, ó, com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi a maior possível? Então, ó, eu vou colocar aqui de lado a formulazinha, rentabilidade chamada de R. Ela vai ser exatamente o seguinte, ó. Valor mensal do aluguel, tá? Dividido pelo valor de mercado. Então, sempre que eu dividir o valor mensal do aluguel pelo valor do mercado, eu vou saber qual foi a rentabilidade. Ele pergunta, com base nos dados aqui dos gráficos, qual foi a rentabilidade maior. Ó, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é simplesmente uma divisão. Eu vou pegar para o ano 2005, eu vou pegar o valor do aluguel em 2005, que vai ser 630, e vou dividir pelo valor de mercado, que é quanto? 90. Quanto é que dá essa divisão aqui? Vamos lá, vamos às simplificações. Eu corto 0 com 0. 63 por 9 dá 7. Então, em 2005, a rentabilidade foi 7. Vamos para o próximo ano. Vamos para 2007. Em 2007, nós temos que o valor mensal de aluguel foi 960. E o valor de mercado foi 120. Eu vou simplificar aqui, ó. 0 com 0. 96 dividido por 12, isso aqui dá 8, né, gente? É só você ir no cantinho e fazer a divisão que dá 8, tá certo? Não tem erro. O aluno que vai fazer o Enem, que está conectado, já sabe fazer isso aqui de cor e salteado. Vamos agora para o ano de 2009. Em 2009, nós tivemos aqui 1.350 o valor do aluguel. E o valor de mercado correspondente em 2009 foi de 270. R$270. Então, ó, eu simplifico aqui 0 por 0. Aqui talvez não seja tão fácil fazer de cabeça, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir por 3 em cima, vou dividir por 3 embaixo e vamos obter o seguinte, ó. Pessoal, 135 por 3 dá 45.
Vamos verificar? 3 vezes 15, 3 vezes 5, 15. Para 15, nada, 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13, beleza? E embaixo, ó, 29, 27 por 3 dá 9. 45 por 9 dá 6. 6 vezes 9, 50. Não, dá 5, né? Desculpem, aqui dá 5. A emoção tomou conta de mim. Aqui é 5. 5 vezes 9, 45. E a gente continua o processo até chegar no último ano. Em 2011, nós tivemos aqui, ó, o valor do aluguel mensal 1.800 e o valor de mercado foi 450. Eu simplifico aqui, ó, 0 corta 0, ficou 180,45. Eu posso, pessoal, simplificar todo mundo aqui por 9. Em cima e embaixo por 9 não altera, né? Então aqui vai dar, ó, 18 por 9 dá 2, resgato 0, 20. 45 por 9 a gente já sabe, né? Da conta anterior, dá 5. 20 por 5 dá 4. Então a rentabilidade em 2011 foi 4. Para finalizar a questão, nós vamos fazer agora para o ano de 2013. Em 2013, o valor do aluguel mensal foi 3.240 e o valor de mercado 540. Mais uma vez, a gente simplifica aqui, ó, 0 com 0. E vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Pessoal, para saber, a gente já sabe que o denominador dá para dividir por 9, né? Porque 54 dá por 9. Para saber se o numerador é divisível por 9, um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dele dá um múltiplo de 9. Então vamos lá. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Então é divisível por 9. Posso dividir por 9 no numerador e dividir por 9 no denominador. Aqui embaixo a gente já sabe que vai dar 6 vezes 9, 54. Em cima a gente não tem como saber de cor, né? Também não aconselho fazer isso. Não tem problema. Você pega aqui, ó, 324 dividido por 9. Dá quanto? 4 passa, né? Dá 3. 3 vezes 9, 27. Subtrai, ó. 7 para 12 dá 5. A 1. 3 para 3 nada, baixei 4. 6 vezes 9, 54. Zerou. Então aqui vai dar 36. Logo, pessoal, 36 por 6 dá 6. Então, ó, observando nos anos 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, a maior rentabilidade que nós tivemos aí foi no ano de 2007. Rentabilidade 8. Então, ó, o gabarito da questão está na letra B de bola, B de boa questão, B de bombar. Esta questão, pessoal, a questão 144, ela diz o seguinte para a gente. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhões de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Ó, pessoal, é uma questão extremamente fácil, tá? Porém, a gente não pode se emocionar e achar que é o bambambam, tá? Não devemos menosprezar. Vamos devagarinho, sem nenhum problema. Então, ó, vamos ver. Nós temos 1,35 bilhão. Olha só para a gente lembrar. Mil, acrescentei mais 0. Milhão, acrescentei mais 3 zeros. Bilhão. Então, ó, milhares, milhões,
bilhões. Então, preste atenção aqui, pessoal. Para a gente informar aquela resposta que ele pede com todos os algarismos, né? Ele aqui diz assim, ó, o número escrito pelo estudante foi corretamente o número que representa a quantia com todos os algarismos. Então eu vou ter aqui este valor multiplicado por isso. Eu vou ter 1,35 multiplicado por 1 bilhão. Ó, pessoal, preste atenção. Eu vou começar a acrescentar casas aqui. Ó. Quando eu multiplico por 1000, eu vou correr 3 casas. Eu vou devagarinho aqui para você entender, tá? Quando eu multiplico por 1000, eu vou para 1350. Estou na casa do milhar. Quando eu vou para a casa de milhão, acrescento mais 3. Então, ó, acrescento mais 3. 1,350, 0, 0, 0. Quando eu vou para a casa de bilhão, acrescento mais 3. 1,350, 0, 0, 0, mais 3, 0, 0, 0, 0. Então, ó, como é que ficamos aqui? Ficamos com 1 bilhão 350 milhões, tá certo? E você encontra essa resposta exatamente na letra E de emoção. É de expectativa. A questão fácil, mas a gente não pode menosprezar, tá certo? Só relembrando, eu peguei o valor original, multipliquei por 1000, cheguei na casa dos milhares. Eu vou até colocar aqui ó, a indicação. Multipliquei por 1000, casa dos milhares. Cheguei aqui. O que foi que eu fiz? Multipliquei por mais 1000, esse resultado de cima. Cheguei na casa dos milhões. Por fim, multipliquei por mais 1000, cheguei na casa dos bilhões. Por último, nós temos aqui o número totalmente determinado. Tá, gente? Bem, pessoal, a questão 145, tá? Eu andei olhando as estatísticas do Enem, o ano passado, ela foi considerada uma das questões mais difíceis da prova de matemática e suas tecnologias, tá? Difícil porque na hora de uma prova, você para ter um raciocínio brilhante para resolver, realmente não é simples, né? Eu vou trazer para vocês, pelo menos, algumas sugestões de resolução, tá? E aquela que é mais simpática e aquela que a gente perde menos tempo. Bom, a questão diz o seguinte, ó. Questão 145. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de 2 cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003, pela construção das rodovias 001 e 002. Vamos dar uma pausazinha aí para a gente poder entender, né, pessoal? Nós temos um desenho aqui embaixo ó, que ele fala o seguinte, ó. Veja, eu vou ter o escoamento das cidades A e B, é o que diz lá no contexto, né, das cidades A e cidade B, tá certo? Através da rodovia de interligação rodovia 003. Observe que a rodovia 003, ela faz parte do eixo X, ó. Ela está aqui, ó. Essa rodovia está aqui, tá certo? Aí o que acontece? Um exemplo. Eu estou aqui ó, na cidade A, vou fazer o escoamento para a cidade B. Então, obrigatoriamente, eu tenho que interligar ela pela cidade, pela rodovia 003. Então, ó, eu vou sair de A até esse ponto e depois correr para a cidade B. E ele diz que isso vai ocorrer através das rodovias 001, que é essa rodovia tracejadazinha aqui, ó, que ela vai sempre interligar a cidade A à rodovia, né, 3, e a rodovia 002, que é uma linha reta que vai da rodovia 003 até a cidade B. Ok, pessoal? Dando continuidade. As duas rodovias serão construídas em linha reta. Perfeito. Porque a gente acabou de ver. E deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, conforme a gente também mostrou. Né?
conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B. Considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003, que também já acabamos de mostrar, e 5 localizações sugeridas, olha só, nós temos a localização 1, 2, 3, 4, 5, são as sugestões, tá? Deixa eu ver o que ele fala. Sugeridas para o ponto de conexão entre as 3 rodovias. Aí ele continua. Pretende-se que a distância percorrida entre as 2 cidades pelas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, que é o caso aqui C, seja a menor possível. Ou seja, pessoal, ele quer que a gente calcule a menor distância para sair de A, passando aqui na conexão em C e chegando em B. Tá certo? Para fazer esse escoamento da produção agrícola. Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser escolhida para o ponto de conexão? Então, ó, a gente busca a menor conexão possível. Para resolver essa questão, eu vou fazer uma expansão dela, tá? Eu melhorei aqui a figurinha para facilitar. Um detalhe, pessoal, eu poderia resolver essa questão através de geometria plana, tá? Através de geometria plana, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente poderia calcular as distâncias e somar, só que vai dar muito trabalho, não haveria tempo de resolver a prova, né? Em tempo hábil, com certeza, porque iriam aparecer valores com raízes quadradas estranhas, com aproximações. E observando, a gente viu o seguinte, ó, a melhor maneira de você resolver isso aqui, a gente foi buscar uma situação lógica matemática. Então vejamos, a gente pensando naquela opção de que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, e pensando até em geometria analítica, né, a gente pode fazer o seguinte, ó, imagine a seguinte situação, eu vou pegar o ponto B, e vou replicar ele aqui para baixo. Ó. Eu vou replicar ele aqui para baixo. O ponto B está aqui em cima, a cidade B, né? A cidade B, não é o ponto B, é a cidade B. Ela está aqui, ó. Eu vou trazer ela aqui para baixo. Tá certo? Trazer ela aqui para baixo. A partir daí, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou usar a intuição para a gente resolver este problema. Vejamos o seguinte. Eu vou pegar agora, fazer o seguinte, ó. Eu vou unir cada um daqueles pontos. Preste atenção, gente, que isso aqui vai ser bem interessante para a gente. Vou pegar cada ponto de conexão ali, ó, e vou conectar aqui embaixo. Vou pegar cores diferenciadas para facilitar a nossa visualização. Peguei essa conexão. Agora eu vou pegar a próxima conexão. Vou fazer agora esta ligação aqui. Deixa eu ver. Vou fazer também aquela outra ligação. Só peço que você acompanhe, tá? O tempo que eu estou demandando maior é só para o desenho, né? Mas vale a pena. E por fim, vou pegar aqui o primeiro item.
Bem, eu acredito que agora, pessoal, já ajude bastante. A gente tinha aqui, ó, aquele pontozinho de conexão, né? Que ele terminou ficando escondido. Eu vou resgatar ele aqui, ó. Que foi a distância da cidade B. Então, eu repliquei a cidade B para cá. Então, pessoal, observe o seguinte. Somente observando você percebe o seguinte. De todas as retas que saem da cidade A para a cidade B, porque eu repliquei ela aqui embaixo, aqui é o espelho da cidade B, porque essas distâncias são as mesmas. Ó, observa, a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá em azul. A distância daqui para cá é a mesma que essa aqui em cinza. E daqui para cá é a mesma aqui, daqui para aqui em vermelho. Por fim, a distância daqui para cima é a mesma aqui daqui para baixo em azul. Então, ó, eu desconsidero essas distâncias aqui que vão da rodovia 3 até o ponto B e vou considerar as que vão até o ponto B, aqui embaixo, né, a cidade B, na reflexão, tá? Até aqui embaixo. Eu vou considerar agora aqui. Então vejamos, gente. Se você observar, partindo da cidade A, indo até a cidade B aqui embaixo, através da opção 1, eu vou fazer um caminho longo, né? Olha que caminho longo. Se eu fizer da cidade A até a cidade B, por esse caminho 2 aqui, ó, é um caminho menor, mas ele ainda é comprido. Se eu fizer a partir da cidade A, passando por 3, vou fazer um outro caminhozinho também, que é menor do que aquele, porém ainda é um pouquinho comprido. Se eu for pela cidade 4, observe que eu tenho uma linha reta. E a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Isso é teoria, gente. Se eu for pela cidade 5, ó, eu vou ter uma curvazinha. Então, ó, por intuição matemática, por determinação, por lógica matemática, a resposta está na letra D de dado. Ou seja, a menor distância entre as cidades A e B para fazer o escoamento agrícola é a que está traçada pelo item 4. Ok, gente? Esta próxima questão, pessoal, questão 146, né, da mesma prova que estamos resolvendo, ela diz o seguinte, ó. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. Aqui embaixo está o quadro, operário 1 a 5, preço por hora real, né, o valor em real, preço do transporte também em real e o tempo até conclusão em horas. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar o operário. Ou seja, gente, ele vai contratar o operário que der para ele menos despesa, tá? Então, simplesmente, nós vamos fazer cálculo de multiplicação e soma aqui. Ok? Vamos ter o seguinte, ó. Para o primeiro operário, para o operário 1, nós vamos ter preço por hora, 120. Ele conclui em quantas horas? Em 8 horas. Então, 120 vezes 8. Ele tem despesa com transporte? Não, então não vai gastar mais nada. Então vai isso aqui, ó. 8 vezes nada é nada. 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16 a 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Então, ó, com o primeiro operário, ele vai gastar R$ 960. Com o segundo, ele vai ter R$ 180 por hora de trabalho, vai fazer o trabalho em 6 horas e não vai ter despesa com transporte. Então vai ser isso aqui, ó. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 8, 48 a 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Com o segundo operário, ele vai gastar 1.080. Vamos mais para frente. Com o terceiro operário, ele vai gastar aqui, ó, o preço por hora de trabalho é 170.
ele vai levar 6 horas, porém, ele vai ter um gasto adicional de R$ 20 de passagem, mais 20. Se é adicional, mais, né? Então aqui vai ficar 6 vezes nada é nada. 6 vezes 7 dá 42 a 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 1.020 mais 20. Então ele vai gastar 1.040. 1.040. Continuando o processo. O quarto operário, ele vai fazer o quê? Vai cobrar 110 por hora. Ele vai fazer o serviço em 9 horas e vai ter um adicional de transporte de R$ 10. Então vou ter 9 vezes 1. Aliás, 9 vezes nada é nada. 9 vezes 11, 99. 990 mais 10. 0, 9 e 1, 10 a 1, 9 e 1, 10. Ele vai gastar R$ 1.000. Por fim, nós vamos ter o operário 5, que vai trabalhar 110 horas, vai fazer o serviço em 10 horas, não vai ter nenhum custo com o transporte. Então eu vou ter aqui, ó, 10 vezes 110 dá R$ 1.100, né? Isso aqui foi direto, né, gente? Então, ó, diante do que foi exposto aqui, nós percebemos que se ele contratar o operário 1, ele vai pagar menos, né, pessoal? Porque ele fala aqui, ó, se a pessoa pretende gastar o mínimo possível, então para gastar 960, ele vai contratar o operário 1 e a nossa resposta está na letra A de aprovado. A de amor. A questão 147, pessoal, ela diz o seguinte, ó. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Ponto. Usando uma receita base de massa. Ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico. Ó, lembre-se de uma esfera, viu? Com 2 centímetros de diâmetro. Ponto. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Ponto. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Ó, pessoal, primeira coisa, a cozinheira prepara docinhos de formato esférico, tá? Então, ó, essa é a primeira informação importante. Nós vamos ter docinhos de formato esférico. Então, a distância do centro para qualquer ponto da extremidade da esfera, né, vai ser chamado de raio. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Vou trocar aqui a cor da caneta. O segundo detalhe que eu quero chamar a atenção é que o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o seu raio ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Bom, com isso aqui a gente agora acaba a questão, né? Eu vou dizer o seguinte, ó. Ela fabrica 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Então, isso é a nossa receita base. Então, a receita base ela vai ter o seguinte volume. Vou chamar de V1. Eu vou ter 50 vezes cada um dos docinhos. Se são 50 docinhos, cada docinho vale que volume?
4/3 vezes π. Como o diâmetro é 2 centímetros, o raio é 1 centímetro, tá certo? Então, nesse caso aqui, diâmetro 2 centímetros, raio 1. 1 ao cubo. Então, o volume, no primeiro caso, para a receita base, vai ser 50 vezes 40 dá 200. 200π, 1 ao cubo é 1 sobre 3. Centímetros cúbicos, tá certo? Só que a pessoa, né, o cliente dela, ele vai encomendar agora 150. A encomenda do cliente é de 150 docinhos. E agora, cada docinho tem diâmetro igual a 4 centímetros. Mas também é esférico. Então, ó, vou chamar isso aqui de V2. E V2 vai ser 150. Eu vou ter 150 docinhos de formato esférico. 4/3 de π vezes o raio. Como o diâmetro é 4, o raio é 2. 2 ao cubo. Então, V2 vai ser 150 vezes 4 dá 600. 600π vezes 2 ao cubo é 8. Sobre 3 centímetros cúbicos. Eu vou melhorar aqui um pouquinho, tá? Isso implica que V2 vai ser 600 por 3. 600 por 3 dá 200. 200π vezes 8 centímetros cúbicos. Melhorando mais um pouco, V2 vai ser 2 vezes 8, 16. 1.600π centímetros cúbicos. Então, para saber quantas porções de receita base ela produziu, basta a gente fazer uma divisão. Número de porções é só dividir V2 por V1. Ou seja, quem é V2? V2 é 1.600 π centímetros cúbicos. V1 é 200π sobre 3 centímetros cúbicos. A primeira coisa que a gente elimina logo aqui, né, é centímetro cúbico, tá certo? Depois a gente elimina π. Depois a gente elimina um zero, outro zero. E aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 16 dividido por 2/3. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso segundo. O inverso 2/3 é 3 sobre 2. E aqui a gente vai ter, ó, 16 por 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Logo, V2 sobre V1 corresponde a 24. Então, serão 24 porções. 24 porções da receita base, tá certo? E o nosso gabarito se encontra na letra E de especial. A questão 148, pessoal, nos diz o seguinte, ó. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço, em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Quer dizer, nessa ordem, né? Como apresenta a figura. Nós temos uma figurazinha lá, ó, com sorvete, beleza? E ele diz que é maciço. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate,
A empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura 10 centímetros. Ele vai mexer só no raio, né, pessoal? Não vai mexer na altura, mantém a altura. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a... Bem, primeiro vamos calcular o volume do sorvete original, tá? Sem considerar esse aumento. A gente tem que o volume de um cone vai ser 1/3 da área da base. Geralmente a base, geralmente não, a base é um círculo, né, de raio R. Então vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Este é o volume, tá certo? O volume do nosso cone original, o chamado CO, vai ser 1/3 de π vezes o raio. Ó, o diâmetro é 8 centímetros, tá certo? Se o diâmetro corresponde a 8 centímetros, o raio é a metade. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Perceba que o volume do cone original vai ser 4 ao quadrado dá 16, né? 16, eu vou escrever assim, ó, 16π vezes 10 sobre 3, tá certo? Vou deixar assim. Só que devido ao aumento dos ingredientes, ele deu um desconto nesse volume de 19%. Então, pessoal, descontar de qualquer coisa um percentual é você pegar um inteiro e subtrair aquele percentual. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, quando eu somo um valor para acrescentar em termos de percentagem, eu vou pegar 1 mais aquele percentual, tá certo? Quando eu estou somando. Quando eu estou subtraindo, eu vou pegar 1 menos aquele valor que eu estou subtraindo, aquele percentual. De onde foi que veio esse 1? Esse 1 aqui, pessoal, corresponde, ó, o 1 corresponde a 100%. Ué, o que é isso? 100% é 100 sobre 100. Quando eu divido 100 por 100, 100 por 100 dá 1, tá? Então, aquele 1 ali veio disso. Ok? Limpando aqui, voltando para lá. Como eu vou ter uma subtração, não vou me preocupar com a soma. Como eu estou dando desconto, né? Como eu estou diminuindo o volume, eu estou dando desconto. Então, preste atenção agora no que vai acontecer. Então, o volume do cone original menos o percentual do desconto vai dar o volume que eu vou chamar de V1. Então, como é que fica? Eu vou pegar o volume do cone original, que é 16 π vezes 10 sobre 3. O desconto original, quando ele acontece, pessoal, você vai multiplicar por aquele desconto, que é o 1 menos o desconto. Qual foi o desconto? 19%. Mais 19% é 19 sobre 100. Ó. Então, esse volume V1, tá certo? Passou a ser... Vou melhorar aqui. Esse volume V1 passou a ser isso. E esse agora vai ser o novo volume do cone, tá certo? Para ele não ter prejuízo pelo fato dos ingredientes terem aumentado. Então, eu posso pegar isso aqui agora e igualar ao novo volume. Ué, o que é isso? Vamos trabalhar aqui, ó. 16π vezes 10 sobre 3 vezes... O que é que eu tenho aqui dentro? 100 vezes 1 dá 100. Menos 19 sobre 100. Isso é igual ao novo volume. Qual é o novo volume do cone? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que ele disse que a altura é a mesma, 10. Pronto. Aí agora, vou mudar aqui a cozinha da caneta para dar mais emoção.
Olha só, pessoal, 10 está multiplicando. Eu posso. Sim, outro detalhe, viu? Sobre 3, né, gente? Sobre 3, né? Ué, se é cone, é sobre 3. Então, vamos lá. Cortei 3 com 3. Cortei π com π. E o que foi que sobrou aqui em laranja agora? Sobrou 16. Do lado de cá sobrou 16. Vezes 100 menos 19 dá 81 sobre 100. Isso é igual a R ao quadrado. Pronto, para resolver esse problema, a gente sabe que o raio é sempre valor positivo, né? A gente está a raiz aqui, ó, para não alterar, a gente está aqui também. E voltamos à cor branca com o seguinte resultado. Ó, raiz de 16 é 4, tá aqui. Vezes raiz de 81 é 9, dividido por raiz de 100 é 10. Tudo isso é igual a... Corta o índice com o expoente do radicando, tudo isso é igual a R, que é o raio. Logo, a implicação é que o raio vale, ó, 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 10, o raio é igual a 3,6. Então, pessoal, o novo raio será de 3,6 centímetros. E a nossa questão tem gabarito na letra C de campeão, na letra C de classificado. A questão 149, ela nos diz o seguinte, ó. Em janeiro de 2013 foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em 2012 foi de... Ó, pessoal, vagas criadas em 2012 tiveram uma redução, ou seja, menos 75%. E essa redução resultou num total de 28.900 empregos em 2013. Com isso aqui a gente calcula qual foi a nossa quantidade de vagas criadas em 2012, né? Ou seja, vagas em 2012 vezes, olha, se eu tirar aqui 75%, pessoal, isso aqui a gente já sabe de cara que vai dar 25, né? Estou fazendo aqui para facilitar a formalização. Ou seja, 100 vezes 1 dá 100, menos 75 sobre 100. Isso é igual a 28.900. Tranquilo até agora, pessoal? Então, veja, vagas em 2012 vezes 100 menos 75 dá 25, sobre 100 é igual a 28.900. Você agora faz como você achar melhor, tá? Você divide, você multiplica, como você achar melhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, eu posso agora, se quiser, fazer o seguinte, ó. Simplificar. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. Então, ó, a quantidade de vagas em 2012 dividido por 4 é igual a 28.900. Logo, a implicação aqui é que vagas em 2012, uma vez que 4 está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ser 4 vezes
28.900 vagas. Logo, vagas em 2012, dentro da consideração do problema, vai ser 4 vezes nada é nada, 4 vezes nada é nada, 4 vezes 9, 36 a 3, 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32 com 3 dá 35, a 3, 4 vezes 2, 8 e 3, 11. 11, deixa eu melhorar aqui, né? 11. Então, foram criadas em 2012 115.600 vagas, pessoal. Ficou um pouco imprensadinho aqui, mas deu para fazer. É uma questãozinha tranquila, sem problema. Então, ó, gabarito, letra C de campeão, letra C de classificado, tá certo? A questão 150, pessoal, ela nos diz o seguinte, ó. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda, tá certo? Ponto. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números identificados, de identificação. Então vejamos quais são as características. Naqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas pela manhã. Acompanhe essa característica. Próximo. Naqueles que finalizam com 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam com 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Continua. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas não quer que, em ambos, pelo menos, um dos quartos receba sol na parte da manhã, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Então, pessoal, ele está querendo comprar 2 apartamentos, tá? Daqueles ali que estão disponíveis. Ele não quer que eles recebam, aliás, ele quer que ele receba pelo menos só na parte da manhã. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quantos andares eu tenho? 9. A minha resposta vai ser multiplicada por 9. 9 vezes. Observe que toda alternativa tem 9 vezes. Ó. Isso é uma questão de análise combinatória. Agora vamos ver, naquelas condições que ele deu das características, qual desses apartamentos ou quais desses atendem ao que ele pede. Ele quer, ó, ele quer que ambos, né, pelo menos um dos 4 receba sol, dos 2 que ele comprou, em ambos. E de quantas maneiras isso pode acontecer? Então vejamos. A gente viu aqui, ó, que recebe só pela manhã os que finalizam em 1 e 2. Eu tenho 1, tenho 2. Também recebe pela manhã os que finalizam em 3, 4, 5, 6. Então 6, ó. 6 apartamentos. Então, ó, eu vou ter uma combinação de 6 tomados 2 a 2. Pronto, com isso aqui eu resolvo o problema. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes a combinação de 6 tomados 2 a 2 vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Tá, gente? Olhando para isso que a gente encontrou, ó, vamos procurar agora nas alternativas qual é aquela que atende. Letra A, 9 vezes 6 fatorial sobre 6 menos 2, faltou 2 fatorial. Não é letra A. Letra B, 9 vezes 6 fatorial. Veja o que foi que ele fez aqui, ó.
somente por uma questão de comutatividade. 9. Isso é o mesmo que você escrever isso aqui, pessoal. 6 fatorial. Se eu estou multiplicando, o desfator não altera o produto. Pode ser 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Não tem nenhum problema e a gente percebe claramente que o gabarito está na letra B de boa questão. A questão 151 nos diz o seguinte, ó. Uma máquina em operação tem sua temperatura T maiúsculo monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V maiúsculo varia com a temperatura T maiúsculo da máquina, de acordo com a expressão V maiúsculo é igual a T maiúsculo ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Ponto. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, pessoal, vejamos. Nós temos aqui a seguinte expressão matemática. Velocidade é a temperatura ao quadrado menos 4. Isso vai acontecer no intervalo de 10 horas. Aqui está o gráfico. Ó. Eu estou aqui no 0 até 10 horas. Bem, quando é que a velocidade vai se anular? Quantas vezes a velocidade se anula? Ela vai se anular, minha gente. Quando eu tiver a velocidade, vai se anular quando eu tiver a temperatura ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, ó, para V ser igual a 0, isso implica que 0 é igual a T ao quadrado menos 4. Ou seja, T ao quadrado, passando menos 4 para o outro lado, fica 4. Eu extraindo a raiz quadrada aqui, lembre-se que a temperatura pode ser maior ou menor que 0. Então, ela pode ser positiva ou negativa, né? Logo, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Cortei aqui. Isso implica que a temperatura vai ser igual a mais ou menos 2. Isso é em graus centígrados ou graus Celsius. Então, toda vez que a temperatura atingir 2 graus, a velocidade zera, a velocidade do pistão. Toda vez que atingir menos 2 graus, a velocidade também zera. Olhando para o gráfico agora, quantas vezes acontece? Vamos ver quantas vezes acontece. Ó, lá vou eu com a temperatura aqui. Eu estou olhando a temperatura. Quando a temperatura chegou em 2, a velocidade zerou, né? 1. Aí eu vou, ó. Temperatura chegou em menos 2. 2 vezes. Aí foi, ó. De novo. 3 vezes. Foi, ó. De novo no menos 2. 4 vezes. Agora subiu, ó. Passou no 2. 5 vezes. Tá certo, pessoal? Então, ó. A temperatura foi 2 graus 2 vezes. Tá? 2 vezes 2 graus. E menos 2 graus 3 vezes. Ó. 3 vezes. Então, ó, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou? 2 mais 3. 5 vezes. Questãozinha bem interessante, bem fácil, né? E a resposta está na letra E de emoção. A questão 152, da mesma prova que estamos fazendo, né? Ela diz o seguinte, ó. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. Olha, pessoal.
os dois times que chegam a essa fase vão jogar até 7 partidas, tá certo? É o que ele está dizendo aqui. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Então vamos ter 2 times lá, né? Vão começar a jogar. O primeiro time que completar 4 vitórias é campeão. Beleza? Até aí tudo bem. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos 2 times vencer é sempre meio. Ou seja, 50%, né? Metade para cada lado. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Olha, nós temos 2 times, tá? Que vão disputar, né? Até um dos 2 conseguir 4 vitórias. Quem conseguir 4 vitórias primeiro é campeão. Então, ó, eu vou considerar 2 times. Vou chamar o primeiro time de time X e o segundo time de time Y. Então, vamos lá. Eu tenho 2 times. X e Y. Vou tomar partido do primeiro, vou dizer que o primeiro é X. Eu quero que X seja o time, né, que venceu a primeira partida. Campeão que venceu a primeira partida. Bom, nessa situação aqui, nós vamos ter a seguinte configuração. Preste atenção, pessoal. Uma das possibilidades que nós temos é a seguinte. Vamos ter 4 jogos. 1, 2, 3, 4. Uma das possibilidades é o time X ganhar a primeira, ganhar a segunda, ganhar a terceira, ganhar a quarta, acabou o campeonato e ele consagrou-se campeão. Então aqui nós vamos ter vitória vezes vitória vezes vitória. Qual é a probabilidade de vitória de cada um? Ele disse que era meio, né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 16. Tudo bem até aí? Uma condição é essa. A outra possibilidade é a seguinte. Suponha que eu tenha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partidas. Ou seja, o meu time campeão X não conseguiu vencer nas 4 primeiras. Então, ó, venceu na primeira, né? Isso é fato. E venceu a quinta. Só que o time Y... Vou colocar uma corzinha que chama atenção. Estava colocando um azul, mas não estava muito interessante não. Vou colocar uma cor vermelha. O time Y ganhou. Se ele ganhou aqui, claro que não foi o time X que ganhou, né? E o time X foi, ó, ganhou essa e essa. Mais uma vez, ó. Vezes, 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 vezes. Para a gente ganhar espaço aqui, pessoal, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? 1 sobre 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Vai dar 1 sobre 2 a quinta, que é igual a 32. Tá certo? Só que observa um detalhe aqui importante. Observa um detalhe importante aqui. O meu time Y, ele pode ganhar essa partida, né? Ou então, ele pode ganhar essa partida, ou então ele pode ganhar essa. Ele só não pode ganhar a primeira nem a última, né? Mas ele pode ganhar uma dessas 3. Então, ó, nessa configuração aqui, podemos dizer que o time Y, ele pode navegar por esses 3 caminhos. Então eu tenho quantas possibilidades para Y ser campeão aqui? Ser campeão não, ter uma vitória. Eu vou ter 3 possibilidades. Por que eu fiz isso? Porque eu vou precisar pegar esse resultado aqui, ó, multiplicar por 3. Ou seja, 3
sobre 32. Uma outra possibilidade agora seria qual, gente? Uma outra possibilidade seria essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O time X ganhou a primeira, ganhou a última e ganhou mais duas aqui no meio, né? Contemplando 4, foi campeão. Aí o que acontece? Eu teria o time Y ganhou aqui e ganhou aqui, ó. Isso não pode acontecer tranquilamente, ó. Ganhei a primeira, perdi, ganhei. Fui campeão. Então, ó, posso tranquilamente ter esta possibilidade. Nesta possibilidade aqui, ó, quando nós multiplicamos, vai dar o quê? 1 sobre 2 elevado à sexta potência, que é 1 sobre 2 à sexta é 64. Só que tem um detalhe, gente. Aqui é onde está o detalhe importantíssimo. A gente tem que estar sempre ligado quando a gente trabalha com probabilidade e análise combinatória também. Aquele meu y, ele pode navegar aqui dentro. Ó. Ele pode navegar aqui. Ó. Então, o que é que eu vou ter aqui? Tudo isso vezes uma permutação de 4 elementos com repetição de 2, que é o 2 do y, e 2 do x. Essa permutação, ó, permutação de 4 com repetição de 2, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial ó, é 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 vezes 2, 4, corta com 4, ficou 6. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 6, 6. 6 sobre 64. Vai existir uma última possibilidade que eu vou colocar aqui em cima, gente. Que vai ter mais espaço para a gente. Que é a seguinte, ó. Eu já tenho aqui 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos. Só falta um agora que é para 7 partidas, né? 7 jogos. Então, a última possibilidade é essa aqui, ó. 1, 2. Deixa eu diminuir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, eu vou ter vitória aqui. Vou ter vitória no final. Posso ter aqui agora a seguinte situação. Y com vitória. E o X voltou a ganhar. Ganhou. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O Y só 3. Então, ó, daqui a gente conclui o quê? Que isso vezes isso, vezes isso, vezes, 7 vezes, é 1 sobre 2 à sétima. 1 sobre 2 à sétima é 1 sobre 128. Só que, mais uma vez, o meu Y pode fazer uma navegaçãozinha aqui, ó. E nessa navegação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, com repetição de 3 e repetição de 2. E para a gente calcular esta danadinha aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Permutação de 5 com repetição de 3 e de 2 vai ser 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3
vezes 2, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 2 fatorial, que é 2. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? A gente tem 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. Então, ó, eu posso cortar 4 vezes 3, 12. Com esse 12 aqui, sobrou 5 vezes 2, 10. Então, isso aqui vai dar, ó, voltando aqui para cima, o resultado vai dar. Tudo isso é 10 vezes 1, 10. 10. Vou botar até de cor branca para ficar mais destacado, que não destacou bem ali não, por causa da bordinha. Aí aqui vai ficar 10 dividido por 128. Tudo bem até agora, pessoal? Trabalhoso, né? É uma questãozinha bem trabalhosa. O cara tem que estar bem aguçado para pegar uma questão dessa e fazer com segurança. Então, feito isto aí, ó, a gente agora sabe que o time campeão aqui, X, que a gente escolheu, a probabilidade dele ser campeão vai ser ou esta possibilidade, ou esta, ou aquela lá de cima. Então, ó, ou em probabilidade ou em análise combinatória representa mais isso, mais isso, mais aquilo lá de cima. Então, ó, a gente vai pegar agora isso aí, tudo isso e fazer o seu cálculo. Eu vou limpar aqui para a gente fazer esse cálculo aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, com certeza vai ter dúvida. Não sejamos prepotentes. Volta o vídeo, assiste, anota, até entender perfeitamente, tá? Às vezes é chato, mas tem que fazer isso. Então eu vou ter 1,16 avos mais 3,32 avos mais 6,64 avos mais 10, 128 avos. Então, esta soma todinha aí vai nos dar a probabilidade do time X ser campeão. Muito massa isso, né, gente? Vou limpar aqui, ó, para ficar bem limpinho. Bom, beleza. E agora a gente vai fazer esse cálculozinho aqui, né? Isso aqui vai dar. O MMC, ó, é 128. Eu vou pegar a calculadora aqui, gente, mas você tem que fazer isso na mão, né? Já sabe, né? Então eu vou ter 128 por 16, isso vai dar o quê? Vai dar 8, né? Vamos somente confirmar. Dá 8. 8 vezes 1, 8. Mais 128 por 32 vai dar 4. 128 por 32 dá 4. 4 vezes 3, 12. Mais 128 por 64 dá 2. 2 vezes 6, 12. Mais 128 por 128 dá 1. Vezes 10, 10. Então ali vai ter, ó, 8 mais 2, 20. 1, 12, 32. Com 10, 42. 42 sobre 128. Isso aqui, pessoal, é a probabilidade do time X ser campeão. Só que eu tenho dois times, né? X e Y. A mesma probabilidade de X ser campeão é a mesma de Y também ser campeão. Então, tanto o X quanto o Y, eles têm a mesma probabilidade. Eu simplesmente escolhi X, mas eu poderia ter escolhido agora Y, e eu já sei que a probabilidade é a mesma. Logo, diante do que eu acabei de falar, logo, a nossa probabilidade para o problema vai ser 2 vezes 42 sobre 128, né, gente? Uma probabilidade para X ser campeão e outra para Y ser campeão. Fazendo aqui, ó, as simplificações, 2 por 2 dá 1, 128 por 2 dá 50, não, dá 60, né? 64. Então, ó, 42 sobre 64 avos é a probabilidade do time que ganhar a primeira partida ser campeão, tá certo?
Eu escolhi X, mas você poderia ter escolhido Y, e como para um e para outro a probabilidade é a mesma, a gente tem que a probabilidade vai ser 42 sobre 64, e a resposta está na letra C de campeão, letra C de classificado, tá certo, pessoal? Questãozinha que é considerada difícil, tá? Pegar uma questão dessa, não dá para fazer, meu amigo, vai fazer as mais fáceis. Deixe ela para o final, tá certo? Deixe ela para o final. Tá bom?